gurias e guris, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o assunto sobre o DIU, tá? Algumas de vocês pediram pra mim estar falando sobre o DIU no outro vídeo, e daí eu tava esperando bater outra ação pra ver como é que tava, pra estar trazendo pra vocês, tá bom? Então, o que é o DIU? O DIU é um objeto de plástico em formato de T que é colocado no nosso útero. E como ele funciona? O DIU, ele libera pequenas quantidades de hormônio diariamente, e essas quantidades de hormônio impedem que o espermatozoide fecunde nos óvulos, tá? Então, no caso, ele vai liberando esses hormônios e o espermatozoide não consegue fecundar, tá bom? Então, aí eu fiz aqui um roteiro pra mim estar falando pra vocês certinho, tá bom? Pra vocês entenderem. O DIU que eu coloquei é o DIU de progestina. É o DIU de progestina, que é o Mirena, tá? Ele é com hormônio, diferente do DIU de cobre, que o DIU de cobre não possui hormônios, né? E o DIU Mirena, ele possui uma pequena quantidade de hormônios. Por que eu decidi colocar o DIU? A princípio, eu não queria colocar porque eu tinha muito medo. Porque a gente vai pelo que os outros vão falando e tal, e o que dá certo com um não dá certo com o outro. Então, varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, a princípio, eu tinha muito medo. Aí, só porque o comprimido normal, anticoncepcional, tradicional, eu corria muito riscos por causa que eu esquecia de tomar. Aí eu tomava um tempo, depois eu parava por causa que ele me dava enjoo, dor de cabeça, me deixava meio ruim assim, sabe? Então eu tomava um tempo, parava um pouco, tomava um tempo, parava um pouco. E quando eu tomava, eu esquecia alguns dias. Então, pra mim já não tava fazendo efeito, né? Eu só tava gastando dinheiro e não fazia efeito nenhum. Então, a princípio eu fui no postinho de saúde aqui do meu bairro, e daí a enfermeira me explicou certinho. Aí ela falou que era super tranquilo, que muita gente ia lá pra botar o DIU, que era muito rápido, e que se eu quisesse tirar, a qualquer momento eu poderia ir ali no postinho de saúde que ela mesma tirava pra mim, tá? Aí ela falou que tinha mulheres que depois de um mês voltavam ali para tirar, porque não tinham se adaptado. Tinha mulheres que voltavam depois de 5 anos para fazer encaminhamento para estar botando o outro, trocando, né? Então ela falou que variava muito de mulher para mulher. Aí nesse primeiro momento eu acabei desistindo, né? Só porque agora por último eu levei alguns sustos, né? Que eu achei que eu tava grávida de novo. E como eu e o meu esposo não queremos mais ter filhos, então eu optei por colocar o DIU. Se não desse certo, era só tirar. Aí eu peguei e marquei uma ginecologista, a doutora Dilvânia, que é pelo plano da Unimed, tem no serviço do meu esposo. E daí eu fui lá e ela conversou comigo, ela falou que ela também tinha botado DIU Mirena, que era super tranquilo e tal, e que pra mim, ela me aconselharia a estar botando DIU Mirena. Aí na consulta ela já me deu um comprimido pra mim tomar antes de eu ir lá no dia de botar. E daí eu coloquei ele, optei por colocar no consultório. Porque no hospital ia ter que fazer internação e anestesia e tal. E daí no consultório, como ela falou que era super rápido, então pra mim era mais prático. Aí eu peguei e optei por colocar lá no consultório. A questão de valores, tá? O DIU, o plano cobre, tá? A partir do momento que eu tirei o DIU lá da Unimed, que eu pego separado na Unimed, não é no consultório. A partir do momento que eu tirei de lá, eu tenho 30 dias para estar colocando o DIU e levando a folhinha lá de novo. Se eu não colocar o DIU dentro de 30 dias, aí ele é cobrado, tá? Então o DIU foi de graça, o plano cobre. E para colocar o DIU, tem médicos da Unimed que cobram e tem médicos que não cobram, tá? Aí, a princípio, a minha ginecologista, eu não sei se ela cobrou ou não cobrou. Eu não sabia disso, que tinha ginecologista que cobrava ou não, então eu não perguntei. Aí, mas a princípio, se for cobrado, é no valor de R$ 300, mais ou menos. Mas como o plano do meu marido, ele só paga 20% do valor das coisas que ele usa, então vai sair bem baratinho, se ela cobrar, né? Aí
Ele dura 5 anos, tá bom? Então daqui 5 anos eu tenho que voltar lá pra estar trocando. Só porque no primeiro ano eu faço um acompanhamento de ultrassom pra ver como é que tá, tá? Aí depois é só a cada 1 ano eu vou lá e faço ultrassom pra ver se o DIU tá certinho no lugar. Como foi pra mim colocar o DIU? Pra mim, a princípio, foi super tranquilo, tá? Eu cheguei lá no consultório, aí eu tinha que estar em período menstrual. Então, eu cheguei lá no consultório, já tinha tomado o comprimido antes de sair de casa, pra dor. Cheguei lá no consultório e ela falou que, como eu já tive um parto normal, pra mim ia ser super tranquilo, mas que eu ia sentir um pouco de dor pra colocar. Então, ela falou que eu ia sentir 2 dores, que seria na hora de pinçar o colo do útero e na hora de inserir o DIU. Pra mim, eu confesso pra vocês que pra mim foi mesmo que nada. Foi mesmo que, tipo, puxar um pelinho da sobrancelha com a pinça, sabe? Que só enche os olhos d'água. Então, foi mais ou menos isso. Mas pra mim, tipo, foi super tranquilo. Ela ainda falou, nossa, como tu fosse bem de boa pra colocar, né? E eu já fui preparada pra uma dor horrível, porque eu assisti muitos vídeos no YouTube e tem muita gente que assusta, assim, sabe? E pra mim foi super de boa, muito tranquilo mesmo. E daí tá, aí na hora que ela colocou, aí saiu um pouco de sangue lá. Aí eu me limpei tudo certinho, levei um absorvente reserva, que é bom, né? Porque como vai mexer no colo do útero, é bom você tá levando um absorvente reserva, um OB, alguma coisa do tipo, pra não se sujar ali, né? Aí tá, me limpei, botei tudo certinho. Aí fui pro carro, aí meu esposo foi junto comigo, que a princípio eu ia sozinha. Mas daí eu pedi pra ele junto comigo, porque eu não sabia como ia ser, né? Se eu ia estar com muita dor e tal, na volta pra casa. Então, depois que passou uns 10 minutos, mais ou menos, aí eu comecei a sentir uma cólica. Uma cólica meio chatinha, assim, mas ela não dava pausa, sabe? Ela era contínua, essa cólica. Então, me deu um certo desconforto. E daí ela aumentou um pouquinho, assim, a intensidade dela. Mas eu creio que como eu tinha tomado o remédio antes de sair de casa, ele já amenizou essa cólica. Aí tá, aí eu fui, almocei na minha avó e daí eu não fiquei muito tempo lá porque essa cólica tava me incomodando, assim, sabe? Aí eu fiquei de repouso aquela tarde, pra evitar qualquer coisa, né? Que a gente fica meio com medo de dar uma hemorragia ou alguma coisa assim. E daí fiquei de repouso aquela tarde e pra mim foi super de boa. No sábado eu fui pro Rio Grande do Sul. Aí eu ainda tava com um absorvente, por causa que tava saindo um pouquinho de sangue ainda. Mas logo sábado à noite já encerrou, já não saiu mais nada, já tava super tranquilo. Aí chegou na segunda-feira, aí já tava super de boa, eu tava bem e tal. E daí eu peguei e tive relação. Porém, depois dessa relação, começou a sair bastante sangue. E fiquei 2 semanas com esse sangue saindo. 2 semanas, ou seja, eu fiquei 3 semanas praticamente, porque a primeira semana eu tava menstruada e depois essas 2 semanas descendo um fluxo bem intenso. Aí eu dei uma pesquisada e tal, falou que era normal, porque como mexeu no colo do útero, ali no útero, né? Então era normal esse sangramento. Aí chegou na quarta e quinta, eu fiquei de cama. Eu não levantava, porque tava vindo muito. E eu fiquei quarta e quinta só na cama, levantava só pra comer. Mas o resto, assim, cólica era bem fraquinha, assim, sabe? É só esse sangramento que teve ali, mas eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa, sabe? E o resto, assim, foi super tranquilo, tá? Não tive dores depois. Eu fiquei, eu acho, uns 3, 4 dias com cólica, mas ela vinha, voltava, assim, bem de boa, tá? Então, pra colocar foi assim, foi super tranquilo pra mim, tá? Não teve anestesia, não teve nada, tá? Então, pra mim, foi super de boa, lá no consultório mesmo, bem tranquilo. Agora, as desvantagens do DIU, que eu percebi, tá? Pra mim, pode ser que não seja do DIU, mas eu notei que aumentou um pouco mais minhas espinhas. Ó, aqui, ó, acho que dá de ver de longe, eu passei um pouquinho de maquiagem.
Mas dá de ver, essas duas aqui já tá bem sequinha, porque tinha ficado bem feia as espinhas aqui. Nunca tinha vindo espinha assim, tá? Então, aumentou um pouquinho as espinhas, mas nada demais, sabe? Bem tranquilo. O ruim foi que eu fiquei essas 2 semanas menstruando também, tá? Uma cólicazinha no começo. E perto de vir a minha menstruação, eu senti muita dor no seio. Muita, 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 muita. Eu fiquei, acho, uns 3 dias que eu fiquei até com medo de estar grávida. Fiz um teste de gravidez de farmácia, tá? Porque nunca me deu dor no seio antes de descer a menstruação. Então, eu fiquei com medo, sei lá, né? Aí... Mas logo em seguida já veio a menstruação e daí ficou de boa, tá? Então, espinha e dor no seio. Os outros foi consequência de eu ter botado o DIU, que foi as 2 semanas menstruando e a cólicazinha ali no começo, tá? Então, as desvantagens pra mim foi a espinha e a dor no seio, tá bom? As únicas desvantagens que eu percebi, tá bom? E pra mim foi super de boa. Vale muito mais aumentar um pouquinho as espinhas e dor no seio do que mais um filho, né, gente? Porque hoje em dia, ainda mais que essa pandemia, tá sem condições nenhuma de ter um filho, né? Tá muito complicado, né? Não julgando quem tá grávida ou quem teve filho agora, jamais, tá? É porque eu já tenho 2 e pra mim, eu sei que eu não tenho condições de criar mais um filho. Meu psicológico não dá. E também eu tô com muitos planos e tal. E, tipo, eu quero poder dar uma vida boa pros meus filhos, entende? Então, eu não quero mais ter filhos. 2 pra mim já é o suficiente. Tem gente que quer ter mais e que gosta de casa cheia e tal. Mas pra mim, 2 já é o suficiente. Então, por isso que eu optei pelo DIU, tá? As vantagens do DIU. Gente, pra mim, eu fiquei muito feliz. Por quê? Eu não sabia que ia descer a minha menstruação. Essa dor no seio, é lógico, eu não sabia que era pra descer a menstruação, né? Eu achei que tava grávida. Então, mas não tive cólicas pra descer, tá bom? Não tive nenhuma cólica. Eu sempre sentia muita cólica quando ia vir a minha menstruação, tá? Não fiquei com TPM, os meus sintomas de TPM praticamente não teve nenhum, tá? E eu tinha bastante TPM, eu ficava emburrada por nada, eu era, nossa, muito chata. Às vezes eu mesma falava pro meu marido, eu sei que eu tô chata, mas eu não consigo controlar. De dentro de mim, eu, sei lá, eu não consigo controlar. Então eu sei que eu tô chata, deixa eu que é TPM, já vai passar. E eu não senti TPM dessa vez. Veio a menstruação, passou a menstruação e tudo de boa. Então, pra mim foi uma maravilha, né? E outra coisa, desceu bem pouco, bem pouco. Os primeiros 3 meses são meses de adaptação, né? Então, pode vir um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. Então, pra mim, veio bem pouquinho. Então, tomara que nos próximos meses nem venha, né? É uma maravilha, porque tá chegando o verão e tal, né? Mas, tipo, eu amo quando vem a menstruação, porque é um sinal de que eu não tô grávida. Mas eu odeio ficar menstruada, gente. Odeio, odeio. É muito ruim. A gente fica indisposta. A gente fica agoniada e aquilo dali. É horrível. Então, eu odeio ficar menstruada. A única coisa boa é porque daí a gente sabe que não tá grávida, né? Em alguns casos, é lógico. Mas pra mim foi muito bom ter diminuído muito o fluxo, tá? Aí eu já fiz ultrassom. Tá tudo ok, tá? O médico falou que ele se encaixou perfeitamente, tá tudo certinho. Porém, se formou um pequeno cisto de 3 milímetros ou 3 centímetros. Não sei, eu fiquei tão na hora assim, sabe? Que eu não... Só escutei cisto e já não escutei mais nada. Aí, porém, eu dei uma pesquisada e falou que pode acontecer de formar pequenos cistos por causa do DIU. Só porque como ele impede de o espermatozoide fecundar no óvulo, às vezes o óvulo não consegue se desfazer, entende? Então pode se formar pequenos cistos. Ele falou que eu tava com um cisto do lado esquerdo, mas o próprio hormônio do Mirena vai desmanchar ele e daqui 2 menstruações ele já não existe mais. Então
posso ficar despreocupada e tudo, e que a médica, quando vê o meu ultrassom, talvez daqui uns 2 meses, mais ou menos, ela possa pedir outro ultrassom pra ver como é que ficou. Mas ele é benigno, não tem nada que eu possa me preocupar, tá? E ele vai se desfazer e vai embora, tá bom? Teve pergunta no Instagram perguntando se ele era desconfortável. Pra mim, ele é super confortável, tá? Não teve gente que eu vi ali, no eu pesquisar sobre Dil Mirena, aparece algumas perguntas que já foram feitas no Google. Perguntava se incomodava pra sentar, alguma coisa assim. Gente, não incomoda nada. Ele fica dentro do útero. A única coisa que fica pra fora é a cordinha, o fiozinho, mas é 2 centímetros. Só pra depois, na hora de retirar, tá puxando esse DIU. Mas, tipo, não incomoda nada, não é desconfortável, tá? Pode agir normalmente, ficar normalmente, que ele não incomoda em nada. Não sente fiozinho, não sente nada. É super tranquilo, super mesmo, tá bom? Eu acho que era essas as coisas que eu tinha pra falar, tá? Então, ele é super de boa, pra colocar pra mim foi super tranquilo. A minha adaptação foi super tranquila, é tudo de boa. Dá pra colocar pelo SUS de graça, é muito rápido, tá bom? Pelo SUS, não precisa ficar esperando um tempão, é super rápido. Mas uma dica, tenha sempre preventivo em dia. Porque já quando você pensar em colocar o DIU, já faz o preventivo, se não tiver em dia, porque ele demora pra vir o resultado. Porque senão quando você for lá pra fazer o DIU, aí eles vão perguntar do preventivo, vai ter que estar com o preventivo em dia, tal, tudo certinho. Então, uma das coisas que tem que ter pra colocar o DIU é o preventivo em dia, tá bom? Então, é super tranquilo, super de boa, tá? Mas os 2 DIUs é super tranquilo, super de boa. A única diferença é que um tem hormônio e o outro não tem hormônio. E, consequentemente, as vantagens e desvantagens vão ter diferenças, tá bom? Mas os dois protegem igual, tá? Então, era isso, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar comentando aqui embaixo, que eu vou estar respondendo, tá bom? Deixe seu like, que isso me ajuda muito, tá bom? Muito, muito mesmo. Compartilha com as amigas, com a irmã, com a tia, com a prima, com a mãe, com todo mundo, compartilha, tá bom? Pra tirar qualquer dúvida, se alguém que você conhece tem dúvidas em relação ao DIU, compartilha esse vídeo, tá bom? Novamente, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, ou se não, manda no meu direct lá no Instagram, tá? Andriele Barreto, que eu vou estar respondendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito, que tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês, tá bom? E é esse o vídeo e um beijo. Tchau!